Eu quero, antes de começar a minha preleção, a minha conferência, enviar um grande abraço para o meu dileto e querido amigo, Monsenhor Jonas Habib, um dos homens que eu mais admiro e que tem uma mente brilhante, uma capacidade de se doar sem precedentes. Estive com ele há alguns minutos e batemos um bom papo, recordamos as nossas histórias. Eu espero que seus dias sejam felizes e a sua saúde cada vez mais plena, Padre Jonas Habib, porque a sociedade precisa de mentes brilhantes como a do Senhor. Quero cumprimentar também um dos mais admiráveis seres humanos que eu já conheci, Dom Irineu, que é um poeta da vida, e poeta da vida. E poeta da vida, Dom Irineu, não é aquele que necessariamente escreve poesias, mas é aquele que vive a vida como uma poesia. E o senhor a vive. Parabéns! E também a todo o staff, a Ana, o Fernando, a todas as pessoas que participam da pastoral da sobriedade, que tem feito do alívio da dor do ser humano a sua meta, o seu mote, o seu propósito existencial. Queridos amigos, vou ter uma conversa franca, aberta com vocês, mostrando que, infelizmente, o fato de haver a necessidade de entidades ou de organização como a Pastoral da Sobriedade, uma necessidade vital de se expandir cada vez mais, é um reflexo de que a humanidade está adoecendo rápida e coletivamente. Infelizmente, nós esperávamos do século XXI ter a geração mais feliz, mais tranquila e serena, e estamos diante da geração mais triste, mais depressiva, menos tolerante às contrariedades. Numa conferência que eu dei para os meus alunos do mestrado e doutorado nos Estados Unidos, mestrado e doutorado em psicologia, em coaching, em gestão de pessoas, eu abordei lá em Orlando, onde está a universidade, que ali era o representante maior da indústria do lazer do mundo, porque em Orlando nós temos a Disney, e nós esperávamos, portanto, que a Disney e milhares de outras indústrias do lazer pudesse propiciar ao ser humano do século XXI a mais notável riqueza emocional, o mais sustentável e profundo prazer. Mas, infelizmente, nós estamos assistindo uma contração da alegria, da satisfação, da profundidade e da estabilidade da emoção. Nunca os seres humanos tiveram tanta oferta para irrigar o território da emoção com prazer e satisfação, mas nunca ao mesmo tempo as pessoas foram, como eu disse, tão depressivas e tão ansiosas. E os números são eloquentes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até a década de 20% das pessoas, ou 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão o último estágio da dor humana, uma depressão. E a depressão é uma dor tão cálida e tão dramática que as palavras são toscas para descrevê-las. 1/5 desta plateia nobre experimentará o caos dessa dor emocional e vai ter que desenvolver ferramentas, seja para se prevenir ou para se tratar. E não paramos por aí. De acordo com o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan, 1 em cada 2 pessoas, e estamos falando em mais de 3 bilhões delas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Eu me refiro a não apenas depressão, mas também ao transtorno do pânico, ansiedades, doenças psicossomáticas, anorexia, bulimia e assim por diante. E 80% dos jovens estão apresentando na atualidade timidez e insegurança. Na era da internet,
das redes sociais, onde parece que o ser humano se libertou para se conectar com o mundo, ele tem vivido o mais dramático paradigma. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. E nós vivemos na era de pessoas que se conectam com o mundo, mas não se conectam consigo mesmo. Converso com inúmeras pessoas ao meu redor, mas não tenho coragem de procurar o mais importante de todos os endereços, o endereço dentro da minha própria alma. Por isso, em livros como O Vendedor de Sonhos, eu abordo que há muitos miseráveis morando em palácios. Há pessoas que estão debaixo dos holofotes da mídia, que são aplaudidos, têm sucesso profissional, social e cultural, mas, infelizmente, não tiveram sucesso emocional. Eles perderam a capacidade de contemplar o belo, de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos e também não desenvolveram ferramentas para proteger a mais importante propriedade, o território da emoção. Quem tem algum tipo de seguro aqui? Levante as mãos. Algum tipo de seguro. Você só segura aquilo que tem muito valor, aquilo que você trabalhou e considera tão importante que precisa de um plano B. Se te furtarem, se quebrarem, se passarem por acidentes, você tem um seguro que possa te repor o bem. Agora eu te pergunto, quem tem seguro emocional aqui? Levante as mãos. Ah, parabéns, foram honestos. Essa é uma grande questão. E o que é mais importante, o seu carro ou o território da emoção? O que é mais importante, a sua casa ou o seu prazer de viver? E por que não tem seguro emocional? Infelizmente, no mundo todo, a educação mundial, ela está cambaleante. Ela nos ensina, desde a pré-escola, a pós-graduação, milhões de dados sobre o mundo em que nós estamos. Do pequeno átomo que nós nunca veremos ao imenso espaço que nós nunca pisaremos, mas não nos ensina a proteger a emoção, não nos ensina a gerenciar pensamentos, não nos ensina a filtrar estímulos estressantes. Por isso, em mais de 60 países em que sou publicado, tenho dado um grito de alerta que a educação precisa mudar a sua agenda, passar por uma revolução, enfileirar os alunos por anos a fios, como eu disse, da pré-escola à pós-graduação, levando-os a conhecer o mundo físico, mas não o mais importante de todos os planetas, o planeta psíquico é quase que um crime educacional. Crianças, adolescentes e jovens universitários não têm nenhuma proteção emocional. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Uma ofensa, uma perda, uma frustração os angustiam. Eles não sabem nem como lidar com o tédio, com a angústia básica que todo ser humano, cedo ou tarde, experimenta na sua história. Por que muitas pessoas usam drogas? E por que todas as medidas preventivas têm sido insuficientes para estancar este grave mal do século? Por que as campanhas contra o tráfico de drogas ainda não conseguem resolver? A Polícia Federal tem uma importância vital, eu dou conferências para a Polícia Federal também, os magistrados têm uma importância vital, o Ministério Público tem um papel fenomenal na sociedade, mas por que não resolvemos esse drama, esse cárcere da sociedade? Porque cada vez mais há uma demanda, ou seja, jovens do mundo todo, inclusive adultos, angustiados, insatisfeitos, sem proteção emocional, sem capacidade de filtrar estímulos estressantes, partem para o tudo ou nada, para a experiência de uso de drogas, para tentar aliviar a angústia básica que está no território da emoção borbulhando. Reitero, nunca uma geração teve tanta oportunidade para ter prazer. A indústria do entretenimento na atualidade é pelo menos 100 vezes mais poderosa do que a indústria do lazer na época de Roma. Roma tinha o quê? No auge de Roma, tinha o Coliseu, onde havia pão e circo, e infelizmente muitas atrocidades também naquela arena. Mas
Não há dúvida que ali era uma fonte, era uma indústria do lazer. A nossa indústria atualmente, capitaneada pela internet, pela televisão, capitaneada também pela música, literatura, jogos de videogame, computadores, esportes e assim por diante, deveria ter fomentado uma geração feliz, mas nós tomamos o caminho errado. Estamos diante da geração, como eu disse, mais ansiosa, mal-humorada, recluída, autoabandonada e cronicamente insatisfeita. Quando você tem uma demanda, uma necessidade vital de prazer, então as drogas acabam ocupando o que a sociedade não consegue propiciar. Por isso parece que enxugamos gelo no sol do meio-dia. Nós resgatamos centenas e aparecem milhares. Resgatamos milhares e aparecem milhões de pessoas com problemas. Por isso, nesta minha conferência, eu quero fazer uma reflexão séria. Por onde caminha a humanidade? Por onde você caminha? Caminha a sua humanidade? Por onde caminha a nossa qualidade de vida? Por onde caminha a qualidade de vida da minha sociedade? Como eu posso proteger a mais excelente propriedade? Como eu posso proteger o território da emoção? Como eu posso gerenciar pensamentos? Você, telespectador, tem de estar claro que a mente humana é a mais complexa empresa, a única que não pode falir, porque se ela falir, todo o resto desmorona. E sinceramente, se nós formos considerar a síndrome do pensamento acelerado, que é uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, nós vamos perceber que grande parte da população mundial, das crianças aos adolescentes, estão apresentando uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos que têm desertificado a sua qualidade de vida. A mente humana, em muitos aspectos, está num processo de falência. E eu vou explicar por quê. Grandes teóricos como Freud, Jung, Adler, Piaget, Vygotsky, Arthur Schopenhauer, Hegel, Kant, eles usaram o pensamento pronto para produzir teoria sobre a formação da personalidade, o desenvolvimento do aprendizado, a formação de traumas, teoria sobre a estética, as relações sociopolíticas, a ética e assim por diante. Mas, infelizmente, eles não tiveram oportunidade de estudar o mais importante fenômeno do psiquismo humano. Eles usaram o pensamento pronto para produzir conhecimento, mas não estudaram o próprio pensamento, ou não tiveram oportunidade de esquadrinhar detalhadamente quais são os tipos de pensamentos que existem, qual a natureza dos pensamentos e quais são os fenômenos que estão na base da construção desses pensamentos. Se nós estudarmos esse complexo fenômeno, a nossa mente vai mudar. Tudo que nós sabemos sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre a vida, vai sofrer uma grande cirurgia. Por exemplo, vocês teriam coragem de entrar numa aeronave sabendo que o piloto não tem experiência de voo? Sim ou não? Teriam coragem de entrar nessa aeronave se soubesse que a turbina poderia dar pane? Sim ou não? Agora eu te pergunto, considere a mente humana a mais complexa aeronave, e o piloto, o eu, aquele que vai dirigir a aeronave, e a turbina, o processo de construção de pensamentos. Me respondam. Eu gostaria que as câmeras apontassem para a plateia. Me respondam, sejam honestos. Quem é que sofre por antecipação? Levante as mãos. Então a turbina está em pane. A aeronave está com problema. O seu eu não está conseguindo dirigir o mais complexo e importante de todos os fenômenos psicológicos, a mente humana. Eu falo para os meus alunos de diversos países que se nós não gerirmos a empresa chamada mente humana, ela pode ir à falência, gerando uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos. E a partir de hoje,
talvez vocês tenham um novo conceito sobre o que está na base da nossa mente e como nós precisamos mudar a nossa agenda. Em primeiro lugar, não é apenas o eu que constrói cadeias de pensamentos. Eu penso o que eu quero, vocês pensam o que querem, tá certo? E quando nós queremos, mas também nós pensamos o que o nosso eu não quer. Por isso que nós fazemos o velório antes do tempo. É por isso que nós sofremos por antecipação. Quem já tentou apagar uma pessoa da sua vida que o frustrou? Ou excluí-la da sua história? Sejam sinceros. Por mais que vocês sejam espirituais, amam a Deus, é ótimo. Parabéns pela sinceridade. Quem é que conseguiu? Quanto mais você tentar excluir uma pessoa, anulá-la da sua história, rejeitá-la, negá-la, há um fenômeno inconsciente chamado RAM, Registro Automático da Memória. Podemos repetir? Registro. Esse fenômeno registra no córtex cerebral sem autorização do eu, fazendo com que a pessoa que te feriu vá dormir com você e perturbar o seu sono. E quanto mais você desejar vê-la a quilômetros de distância da sua história, ela vai estar no centro do seu travesseiro e vai estar na sua mesa estragando o apetite, porque o registro na memória não depende do eu, do piloto da aeronave mental. O registro é inconsciente, é involuntário, por isso ele se chama registro automático da memória. Portanto, os mecanismos que o ser humano, que o Homo sapiens sempre usou, inclusive nas universidades, inclusive intelectuais, para resolver os seus problemas, ou seja, afastar-se do conflito, rejeitar, anular, excluir, na verdade, colocou mais combustível no seu conflito. Esses mecanismos nunca resolvem os problemas. Muitos jovens que usaram drogas, ou que usam drogas, lícitas ou ilícitas, eles, ao tentar resolver os seus problemas, negaram esse problema. Quiseram banir os seus amigos da sua história. Quiseram apenas se afastar fisicamente ou quimicamente da droga. E esqueceram que o problema já não é mais a droga em si, já não é mais o álcool etílico em si, mas é o registro produzido de maneira solene pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, formando janelas traumáticas ou conflitantes ou janelas killer. Janela killer, killer no inglês quer dizer assassino. Não é uma janela que assassina o corpo, mas é uma janela que assassina o prazer de viver, a estabilidade emocional, o encanto pela vida e, em especial, assassina o processo de leitura. O volume de tensão é tão grande, quando nós entramos numa janela killer, por exemplo, numa claustrofobia, medo de lugar fechado, quando entramos no elevador, se tivermos essa fobia, o volume de tensão dessa janela killer bloqueia milhares de outras janelas e o eu não consegue dirigir a aeronave mental porque não consegue resgatar milhares de informações para dar respostas inteligentes, formando a síndrome do circuito fechado da memória, que é uma das síndromes que tem causado uma destrutividade na espécie humana. Por exemplo, cerca de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio por ano. A cada 5 segundos, uma pessoa tenta o suicídio no teatro da Terra. E a cada 40 segundos, uma pessoa, infelizmente, consegue tirar a sua vida. Mas eu lhes digo que, de fato, elas não querem matar a vida, elas querem matar a sua dor. Mas quando entram em janelas killer, que tem sentimento de culpa exacerbado, autopunição, sentimento de incapacidade, angústia, depressão, sentimento de exclusão, o volume de tensão de uma janela killer bloqueia milhares de janelas, e cada janela tem milhares de informações, portanto bloqueia milhões de informações, e consequentemente o eu não consegue encontrar dados
para dar respostas excelentes no foco de tensão. E é por isso que elas atentam contra o seu corpo, atentam contra 3 trilhões de células do seu corpo. Mas, na verdade, o que elas querem é matar a sua dor e não a vida. Portanto, a síndrome do circuito fechado da memória, ela tem causado transtornos gravíssimos na nossa espécie. Não apenas suicídio, mas os homicídios, grande parte deles ocorrem nos primeiros 30 segundos de tensão, quando fechamos o circuito da memória. Todas as fobias são causadas também pela síndrome do circuito fechado da memória. Fobia do quê? Vocês já ouviram falar? Ou tem? Que tipo de medo? Medo do escuro? Que mais? Medo de altura? Acrofobia? Medo de barata? Por exemplo, veja numa família moderna, uma mulher vendo uma revista de modas, um pai assistindo um filme de Hollywood e uma criança brincando sem medo da vida, com 3 ou 4 anos. De repente aparece um personagem estranho, uma barata. Quem vê primeiro? É preconceito, não é a mulher. Dizem que as mulheres representam o sexo frágil, mas para mim elas representam o sexo forte. Elas são mais altruístas, solidárias e generosas que os homens. Mas inventaram o cartão de crédito. Brincadeira à parte, e falando sério, cuidado. Uma pessoa que não entende que cartão de crédito frequentemente é comprar o que você não precisa com dinheiro que não tem, pode gastar excessivamente e, consequentemente, trazer transtornos para si. Mas eu quero dizer, apareceu uma barata, e vamos colocar que a mulher, nesse caso, tem a fobia de barata. Ela vê a barata, detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, no meio de centenas de milhares de janelas, ela encontra uma janela killer que tem essa fobia, a fobia de barata. E ela dá um grito estridente que quase mata de infarto o marido. O marido entra numa janela killer e fica em transe por 1 minuto, não sabe se está ocorrendo um terremoto. De repente, ele vê a mulher em cima do estofado dizendo: mata aquela bandida. Mas só tinha um bandido aonde? No filme de Hollywood. E aquele homem, há muito tempo não acerta o alvo de nada, mas pega o seu sapato e, com a maior fé do mundo, atira na barata e a barata se desvia. Pega o outro sapato, atira e ela se desvia. Claro, a barata tem mais qualidade de vida que esse homem, faz exercício todos os dias, enquanto ele reclama do salário, da vida, dos filhos, da esposa. E uma pessoa que reclama demais envelhece precocemente, perde o encanto pela vida e destrói também, consequentemente, o prazer de viver. Bom, a mulher, depois das várias tentativas, ele atirando chinelo, atirando a revista não, querido, mas numa guerra vale tudo. Vocês já viram um marido, um homem correndo atrás de uma barata? É um escândalo. Aí a mulher lhe dá o golpe fatal: você não resolve nada nessa casa. Aquele homem começa a entrar em todas as janelas killer da sua memória. Matá-la é uma questão de vida ou morte. E ele sai dando saltos sobre elas, e depois de 10 minutos, a barata morreu. Morreu de estresse. Nunca foi tão maltratada. E ela desce do estofado, olha para o marido e nunca o viu tão lindo desde a época da lua de mel. E ela fala para ele: você é meu herói. E ele estufa o peito e ele diz: pode contar comigo, que eu sempre te protegerei. E lhe dá um beijo hollywoodiano. Moral da história: e eles foram felizes para sempre, até que outra barata aparecesse na história. Queridos amigos, não resolvem. Além de não resolver,
todo esse escândalo, a mulher não protegeu a sua emoção, não fez seguro emocional, o homem não gerenciou pensamentos e pior ainda, esquecemos de um personagem, qual é? A criança. O fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivou não apenas o inseto que tem alguns centímetros, mas todo o escândalo do pai, todo o drama da mãe, e cruzou as imagens, gerando uma mensagem subliminar killer, poderosa, formando uma zona traumática. Nunca mais aquela criança vai olhar para uma barata e reagir de maneira tranquila e serena. Ela vai se tornar um monstro no psiquismo humano. Eu contei essa história engraçada para vocês entenderem como é fácil traumatizar os outros. Como é fácil, mesmo tentando acertar, machucar as pessoas mais caras. Como é fácil plantar janelas killer. E eu espero que todos os telespectadores entendam que se o nosso eu não aprender a ser um piloto da aeronave mental, um bom gestor da nossa mente, mesmo sendo bons pais, nós podemos traumatizar as pessoas mais caras, comparando um filho com outro, comparando um aluno com outro, expondo publicamente as falhas, sentenciando: você não tem solução, você não tem jeito, você só me decepciona. 5 segundos pode mudar uma história. Por quê? Porque o fenômeno RAM, ele não dorme, ele registra em frações de segundos, formando janelas traumáticas ou janelas killer. E o volume de tensão dessas janelas, como eu disse, é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas, impedindo do eu ser líder da nossa própria psique. Eu te pergunto, quantas vezes você, com a melhor das intenções, exagerou no tom de voz? Quem já exagerou no tom de voz? Levante as mãos. Quem critica excessivamente? Levante as mãos. Quem cobra excessivamente? Levante as mãos. Quem cobra demais, eu vou brincar aqui, está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor. Eu vou te pedir, todos os dias, aprendam a plantar janelas lights. Janelas lights dão sustentabilidade para as funções mais complexas da inteligência. Número 1, aprender a pensar antes de reagir. Repitam, por favor. 2, colocar-se no lugar do outro. Proteger a emoção. Gerenciar pensamentos. Filtrar estímulos estressantes. Ter prazer em se doar. Trabalhar perdas e frustrações. Desenvolver um raciocínio esquemático. As janelas lights, elas dão sustentabilidade para o desenvolvimento dessas funções importantes. E para isso, vocês têm de ser plantadores das mais belas experiências. Por favor, de agora em diante, elogie cada vez que o seu filho, o seu cônjuge, o seu amigo, o seu colega de trabalho fizer qualquer coisa adequada. Mesmo que diminuta, mesmo que 1% em relação a 99% de coisas inadequadas. Elogie, plante janelas lights. Número 2, faça pelo menos de 3 a 5 elogios para cada crítica que fizerem. Número 3, vá além do modelo ou da ferramenta dos elogios. Para proteger a emoção é fundamental a arte de surpreender. Elogiar, metaforicamente, é como se dar flores em datas esperadas. Mas surpreender é você dizer coisas nunca ditas, é dar flores em datas inesperadas. Por exemplo, a minha filha mais nova, a Cláudia, esses dias eu liguei para ela e no telefone eu cantei parabéns. E ela ficou surpresa, porque ainda vai haver muitos meses para o seu aniversário. Mas não é a data do meu aniversário, papai. Mas eu lhe disse:
Filha, todos os dias eu tenho motivos para te cantar parabéns. Obrigado por você existir. Isso custa dinheiro? Não. Isso apenas custa a sensibilidade, a arte de proteger a emoção, a arte de plantar janelas light. Mas é impressionante como muitos pais perdem seus filhos em todo o globo terrestre, em todas as nações. Eu dei conferência recentemente na Alemanha, e ali, na minha plateia, uma pessoa que era um especialista em marketing, um alemão germânico puro, ele disse: Dr. Cury, eu não tenho janelas killer, eu sou uma janela killer. Ao longo da minha história, eu fui traumatizado e nunca aprendi a proteger a minha emoção, e também não aprendi a elogiar os outros e nem a surpreendê-los. Eu vivi a minha vida baseada no fenômeno bateu, levou, como meu querido Dom Irineu disse: bateu, levou, ação e reação. Ação e reação é ótimo para a física, péssimo para as relações humanas. Nós temos que aprender todos os dias a encantar as pessoas. Não basta ser um manual de regras. Quem é um manual de regras está apto para conviver com máquinas, mas não para formar seres humanos. Não para ter excelente história de amor como casal, ou excelente história de amor como pai, como mãe, ou como executivo, bem como como amigo. Precisamos libertar o nosso imaginário e dizer coisas nunca ditas. Por exemplo, dizer para a nossa esposa: aonde eu errei e não soube? O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? É chamar os nossos filhos e não falar dos nossos sucessos apenas, mas também falar dos dias mais tristes das nossas vidas. Ou seja, falar das nossas lágrimas, para que eles aprendam a chorar as deles, porque cedo ou tarde eles a chorarão. Não há céu sem tempestades na vida de ninguém, não há caminho sem acidente nem na vida de ninguém. E para desenvolver resiliência, que é uma função complexa da inteligência, para suportar contrariedades e manter a integridade, é necessário transferir o capital das experiências. Mas é incrível, pais no mundo todo, nos Estados Unidos, em toda a Europa, na Ásia, na América do Sul, América Latina, eles transferem o capital financeiro, transferem dinheiro, transferem bens, mas não entendem que transferir o capital das experiências é a mais importante ferramenta para produzir mentes brilhantes. Se você quer contribuir para formar filhos felizes e saudáveis, e alunos que façam a diferença no teatro social, que sejam resilientes, que trabalham perdas e frustrações, não tenha medo de falar dos seus fracassos, porque ninguém é digno do pódio se não utilizá-los para conquistá-lo. E por favor, ao invés de cobrar demais, doem-se demais. Doem-se demais, mas não doem dinheiro apenas, não doem bens, doem a sua história. Se eu pudesse analisar a história de cada um de vocês como psiquiatra e psicoterapeuta, e lhes digo, eu fiz cerca de 20 mil sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas. Se eu pudesse analisar a história de cada um de vocês, mesmo com todas as lágrimas, perdas, derrotas, fracassos, vexames e incoerência, eu iria encontrar seres humanos incríveis, porque todas essas experiências são materiais nobilíssimos para formar pensadores resilientes, altruístas, solidários e tolerantes. Mas infelizmente nós não transferimos o capital das nossas experiências. Nós não sabemos falar de nós mesmos. Nós não sabemos falar da nossa história. Qual uma das partes mais importantes de uma casa? Não é a varanda, o alpendre, a sacada? Mas qual que é uma das partes que nós menos frequentamos? Não é justamente elas? Ao longo da minha história, fazendo tantas consultas, eu descobri que cada ser humano tem um tesouro escondido nos seus escombros. E eu falo muito isso no livro Em Busca do Sentido da Vida, que eu estou lançando aqui
na Canção Nova. Nesse livro, Em Busca do Sentido da Vida, eu abordo que conhecer as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo aquelas mutiladas, é uma das experiências mais fascinantes, mais incríveis. Procurar o outro, porque nós moramos numa casa e somos um grupo de estranhos. Conhecemos no máximo a sala de visita dos nossos filhos, conhecemos no máximo a sala de visita do nosso cônjuge. Não conhecemos também áreas mais íntimas dos nossos pais e dos nossos amigos. Vivemos na superfície do planeta e na superfície das relações sociais. Então, dialogar, penetrar no mundo do outro é fundamental para quem quer ter uma mente livre e uma emoção saudável. Eu até hoje não perdi o prazer de penetrar no mundo de cada ser humano. Acho estranho quando as pessoas entram nos elevadores e ao invés de conversar naqueles poucos segundos uns com os outros, ficam olhando para o número, porque não querem travar nenhum contato. E quando eu entro numa aeronave, eu sempre procuro conhecer quem está do meu lado. Eu vou passar 1 ou 2 horas, eu quero penetrar no mundo, conhecer as alegrias, os sonhos e até os pesadelos, se possível, de quem está ao meu lado. E apesar de ter sido considerado, e falo com muita humildade, pela imprensa como o autor mais lido da década passada, eu quase não dou entrevista em televisão, porque para mim o culto à celebridade é um dos sintomas de uma sociedade doente. Eu apareço em alguns canais e dou algumas entrevistas que eu acho que tem profundidade, mas normalmente eu não aceito, porque não me sinto maior e nem menor do que ninguém. Sou apenas um ser humano, um eterno aprendiz. Lá fora eu dou várias entrevistas, mas aqui no Brasil eu procuro preservar a minha intimidade. E eu fico muito feliz de estar falando aqui na Canção Nova, porque tem esse nobre propósito de formar mentes brilhantes. Parabéns. Parabéns novamente ao meu querido amigo, Monsenhor Jonas Habib, por esse grande sonho. Bom, então, eu tenho algumas dezenas de milhões de leitores no Brasil, as pessoas me leem e não conhecem o meu rosto, e eu fico feliz quando eu sento ao lado de um passageiro no avião, as pessoas não me conhecem, e eu vou travar uma conversa de ser humano para ser humano. E então, eu sentei do lado de um jovem de 35 anos, e comecei a dialogar. Eu falei, qual o seu nome? Ele, sério. Renato. Bárbaro. O que você faz? Executivo. Mas executivo do quê? Do tráfico de drogas? Do setor de vestuário, alimentos? Ele não queria conversa, ele queria ele queria terminar a conversa. E eu puxei mais uma pergunta, percebi que ele não gostou, e para terminar o assunto, ele sacou um livro, O Vendedor de Sonhos. E eu falei, olha, eu conheço o autor desse livro. Ele mora no exterior. Tá bom, olha na página tal, está escrito assim, assim, assado. Ele, curioso, foi lá ver. Como é que você sabe? Falei, eu conheço o autor desse livro e me apresentei. Ah, ele achou que eu estava brincando com a cara dele. Mostra seu passaporte. Mas eu estava fazendo uma viagem doméstica, não tinha passaporte e nem queria provar nada. E eu brinquei com ele, não, eu não conheço o autor, não, continua a sua leitura. E de repente veio a comissária de bordo, e que me conhecia. Dr. Cury, estou lendo o livro Mulheres Inteligentes e Relações Saudáveis. Quando aquele homem ficou sabendo que era o autor do livro, ele me deu um abraço forte, sacou o celular, vamos para o Facebook. Eu pensei comigo, mas precisava disso? Nós temos que aprender a falar de nós mesmos. Nunca devemos ter vergonha do nosso passado, das nossas cicatrizes. Nós temos que aprender a comunicar a nossa história, porque não é possível proteger a emoção se nós nos escondemos atrás dos nossos títulos, das nossas cobranças, da nossa arrogância, da nossa
da nossa conta bancária. Portanto, queridos amigos, por favor, há um mundo a ser explorado dentro de você e dentro das pessoas que vocês amam. É que comigo aconteceu o contrário. Eu estava viajando de ônibus, né? E ao meu lado tem um senhor assim, bem aparência horrível, barbudo, meio sujo. Eu falei, eu não vou fazer sinal da cruz agora no começo da viagem, você vai espantar esse meu amigo aí, né? E o ônibus deu a partida, eu não fiz o sinal da cruz e ele fez um belo sinal da cruz. Assim. Para dizer assim que duas pessoas são mistérios, né? E a gente sabe também alguém que disse assim, não chamo vocês de servos, mas de amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Então Jesus é o melhor amigo, Jesus é o fazedor de amigos, e ele é um grande escritor, um grande, digamos assim, tudo que merece o nome de grande no lado positivo, mas principalmente porque também incluiu no seu rol de amizade Jesus Cristo. É ou não é? Que bom! Vamos. Então, o Cardoso vai nos presentear agora com a canção. Doutor Augusto, o senhor transmite tanta serenidade, mas também assim, tanta ternura no seu viver. Quando eu escrevi essa canção, eu não imaginei que ela se parecesse tanto contigo. Mostra o passaporte. Quem conheceu um amigo jamais morrerá, pois os amigos são um pedaço do céu. Beleza, né? É como ser uma flor no quintal, desapegada no chão, floresceu. Quem conheceu um amigo descobriu o seu Deus. Quem aceitou um amigo para caminhar, sente que não vai cair no espinho da flor. É como ter descoberto o amor, ter encontrado um conforto maior, sentir o carinho de alguém na hora da dor, principalmente. Mas o bem maior é ter no peito um jeito sincero de se dar, é deixar o coração se abrir direito do jeito que alguém precisar. Quem acolheu um amigo encontrou a paz. Não há discórdias no mundo, ninguém sabe mais pra quê. Não há feridos nem guerras, todos são filhos do mesmo Pai. Quem conheceu um amigo não morre jamais. Mas o bem maior é ter no peito um jeito sincero de se dar, é deixar o coração se abrir direito do jeito que alguém precisar. Parabéns! Parabéns! E agora nós vamos fazer uma pergunta ao Dr. Cury para ver se ele sabe tudo mesmo, né? Qual que é a parte mais importante do corpo humano?
O cérebro. Tá vendo? Ele é cérebro tônico. Porque a gente aprendeu assim que a parte mais importante do corpo humano é o ombro. Encosta a sua cabecinha aqui no ombro e chora. Parabéns, parabéns. E psicólogo é aquele que, além de ter um cérebro bem formado, tem um coração, mas tem tempo para que a outra possa encostar a cabeça. Como é que é a canção? Encosta a sua cabecinha aqui no ombro e chora. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tuas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora. Que não vai embora, porque gosta de mim. Bonito, né? Que Deus o abençoe, bem como a sua simpática esposa, né? Que tem o privilégio de fazer consulta sem pagar, não é isso? Muito obrigado, viu? E nós queremos beber desse poço muitas vezes, tá bom? É um poeta da vida ou não é? Tá bom. Obrigado, obrigado. Obrigado. Bom, agora vamos falar especificamente sobre a síndrome do pensamento acelerado. Eu falei da síndrome do circuito fechado da memória, agora vamos falar dessa síndrome para que vocês entendam que é muito importante preveni-la ou aliviá-la, e não apenas na sua história, na história das pessoas mais caras. Não apenas o eu constrói cadeias de pensamentos, mas há um outro fenômeno chamado alto fluxo. Repitam, por favor. Esse fenômeno deveria gerar uma fonte de entretenimento, inspiração, aspiração, sonhos. Ele é que motiva o psiquismo humano. E quando ele falha, quando esse copiloto falha, nós vamos ter aquelas pessoas que têm todos os motivos para serem felizes e são tristes, reclamam demais, são pessimistas, não conseguem valorizar a vida como espetáculo único e imperdível. Agora tem um problema, não apenas ele pode gerar um tédio encarcerante, mas se nós superestimularmos o copiloto da aeronave mental, estou usando a metáfora da aeronave para que vocês entendam esses fenômenos que estão no inconsciente e que são muito complexos. Quando nós superestimulamos esse fenômeno, nós vamos desenvolver uma hiperconstrução de pensamentos. E quais são as causas da síndrome do pensamento acelerado? Número 1, excesso de informação. Repitam comigo. No passado, o número de informações dobrava-se a cada 200 anos, hoje multiplica-se a cada 1 ano. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge de Roma. E essa informação não trabalhada, não elaborada, ela se torna lixo psíquico e gera uma hiperconstrução de pensamentos. Número 2, excesso de preocupação. Excesso de atividade intelectual. Excesso de valorização de celulares, internet e computadores. Não precisam repetir. Esse excesso de uso dessas máquinas, inclusive tomem cuidado, os celulares mais modernos podem liberar um comprimento de onda, liberam um comprimento de onda azul que dificulta a liberação no córtex cerebral de melatonina e, consequentemente, dificulta também a indução do sono, causa transtornos do sono. Então, não usem muitos celulares à noite, não durmam com celulares próximo da cama, para não ter esse tipo de afecção. Bom, a síndrome do pensamento acelerado, ela causa uma série de sintomas. Eu agora gostaria de fazer um teste para saber como anda a sua qualidade de vida em relação a essa síndrome. Quero que todos vocês respirem profundamente, relaxem o seu corpo, relaxem as suas mãos.
Sorriem, por favor, sorriem. Sorriam outra vez, porque o caso é de chorar. Para que vocês não fiquem muito perturbados, a boa notícia é, como eu digo no livro Futuro da Humanidade, a boa notícia é que se vocês estão estressados, irritadíssimos e com a síndrome SPA ou do pensamento acelerado, são normais. Porque o anormal seria que se vocês acordassem pela manhã cantarolando, abraçando árvores e conversando com as flores. Sejam honestos, porque uma pessoa que não é transparente leva para o seu túmulo os seus conflitos, e muitos não mudam, não reescrevem a sua história porque são rígidas, têm um eu engessado. Quem é que acorda cansado? Levante as mãos. Bem as mãos. Uma plateia de cansados. Dores de cabeça, levante as mãos. Dores musculares. Irritabilidade. Déficit de paciência. Quem não consegue tolerar muito pessoas lentas, levante as mãos. Sabe por que vocês não conseguem tolerar as pessoas lentas? Não é que elas são lentas, é vocês que são rápidos demais. Difícil é acompanhar o ritmo de alguém que é mentalmente agitado. E agora vou fazer mais uma pergunta, se me responderem coletivamente, vou encaminhá-los para tirar férias, um mês, num hotel fazenda, pagos pelo Dom Irineu. E pelo meu amigo Jonas Abib, o padre Jonas Abib. Sejam sinceros, levante as duas mãos se tem sintomas. Quem anda esquecido ou tem déficit de memória? Quem não levantou as mãos é porque esqueceu de levantá-las. Há pessoas tão esquecidas que esquecem onde colocar a chave do carro e procuram na casa toda e dão bronca na casa toda. Há pessoas que esquecem onde estacionar o carro e ligam no 190. Vem um policial, faz o boletim de ocorrência, 200 metros à frente encontra o bendito carro e, para não ficar chato, diz: o ladrão teve compaixão de mim. Há pessoas que esquecem o nome dos colegas de trabalho e, para não ficar chato, dá um jeitinho brasileiro. Qual o seu nome todo, hein, para saber o primeiro nome? Síndrome do pensamento acelerado. Doenças psicossomáticas como dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, síndrome do colo irritável, diarreia quando está tenso. E hoje nós estamos preocupados até com a explosão do índice de câncer. Na época que me formei na faculdade de medicina, 1 em 20 pessoas, na década de 80, desenvolveu o câncer. Hoje, 1 em 4 ou 5 pessoas o estão desenvolvendo. Aumentamos em 400% a 500%. E eu tenho falado para os meus amigos oncologistas do mais alto nível, em pesquisas no Brasil, inclusive ligada a Harvard, que eu participo, que nós temos que levar em consideração que uma mente hiperpensante, agitada, que não descansa, que não desacelera, também agride o seu corpo e pode facilitar, propiciar também o desenvolvimento de células cancerígenas, que são células egoístas, que se multiplicam sem nenhum controle. Então, um pensamento egoísta que se multiplica sem nenhum controle, sem gerenciamento do eu, também pode estar na base, junto com poluição ambiental, má nutrição, tabagismo, alcoolismo e carga genética, enfim, também está na base dessa explosão do índice de câncer no século XXI. Se querem viver dias felizes, tem de gerenciar os pensamentos. E no meu instituto, nós estamos muito preocupados em dar cursos para as pessoas gerenciarem os seus pensamentos. E quais são as técnicas que nós preconizamos? Número 1, fazer a higiene mental. A cada quanto tempo nós temos para fazer higiene corpórea? Tomar banho a cada 24 horas? Claro, há pessoas que tomam banho a cada 3 ou 4 dias. Paciência. Mas, em média, 24 horas. E quanto tempo você tem para fazer higiene mental? Você produzir um pensamento perturbador, um sentimento de autopunição ou incapacidade. Quanto tempo você tem para reciclá-lo? No máximo 5 segundos. O teu eu, no silêncio da sua mente, deve usar a técnica do DCD: duvidar, criticar e determinar. Repitam, por favor.
A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia, a crítica é o princípio da sabedoria na área da psicologia e a determinação estratégica é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. Isso é muito importante, inclusive vocês na pastoral da sobriedade. Levar todas as pessoas a praticar o DCD, duvidar, criticar e determinar várias vezes por dia, dezenas de vezes por dia, no silêncio da sua mente. Duvidando de cada ideia perturbadora, duvidando do controle do medo, duvidando do sentimento de incapacidade e autopunição, criticando também cada emoção angustiante e depressiva, criticando a fragilidade psíquica e emocional, criticando o eu passivo, criticando ideias que nos controlam e falsas crenças, como sentimento de incapacidade, sentimento de que não consegue, sentimento de autoexclusão e de desenvolvimento da autoagressividade ou autopunição. O eu tem de lutar, ele tem de reciclar no silêncio mental, usando técnicas do DCD, duvidando, criticando tudo aquilo que nos controla, em especial as falsas crenças. E determinando estrategicamente ser alegre, feliz, determinando se abrir, elogiar mais, abraçar mais e julgar menos, determinando contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, valorizar aquilo que o dinheiro não compra, mas que é essencial à vida. Todos os dias, assim como escovamos os dentes, fazemos a higiene bucal, no silêncio mental, nós temos que fazer a higiene psíquica. Quem não faz, não vai proteger a sua psique e tem a possibilidade de hiperacelerar o seu pensamento e produzir uma série de janelas traumáticas. Número 2, para proteger a mente, nós devemos nunca ser agiotas da emoção, nem cobrar demais dos outros, nem cobrar demais de nós mesmos. Número 3, doar-se sem esperar demais a contrapartida do retorno, porque os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir. Por favor, não espere retorno excessivamente. E deixe-me retornar com respeito à autocobrança. Quem cobra demais excessivamente? Levante as mãos. Cobra demais de si, agora, não dos outros, de si. Quem se autocobra se pune excessivamente. Como eu disse, é um agiota da emoção. Cuidado, uma pessoa que se cobra demais aumenta o nível de exigência para ser feliz. Ela não relaxa, ela não se tranquiliza, ela não consegue contemplar o belo e nem curtir o seu sucesso, sua família, a sua história. Quem cobra-se demais se torna seu carrasco. Pode ser ótimo para a sociedade, mas será péssimo para si mesmo. Uma outra ferramenta importante para proteger a emoção é nunca exigir o que os outros não podem dar. Outra ferramenta fundamental é entender que por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Ninguém te machuca se primeiramente não for machucado. Bom, queridos amigos, eu vou encerrar a minha conferência. Infelizmente, o tempo está se esgotando e eu quero dizer apenas 2 coisas para vocês. Número 1, gostaria muito que vocês tivessem a oportunidade de ler esse livro, Em Busca do Sentido da Vida. Neste livro, talvez vocês vão encontrar mais ferramentas do que aquelas que eu consegui dizer aqui, para escrever os capítulos mais importantes da sua vida, nos dias mais tristes da sua história. E foi pedido especialmente para Saraiva, para fazer uma promoção para as pessoas na semana que vem. Está num preço realmente muito acessível. E vocês podem adquirir, se não encontrar na sua cidade, www.saraiva.com.br, quem quiser procurá-lo a semana que vem. E eu gostaria também de comentar sobre o programa Escola da Inteligência. Nós estamos introduzindo na grade curricular todas essas ferramentas para ensinar crianças, adolescentes e jovens universitários a trabalhar perdas e frustrações, a fazer o seguro emocional, a gerenciar pensamentos, a fazer a higiene mental. E já mais de 100 mil alunos que estão praticando essas ferramentas no programa Escola da Inteligência, e nós temos ido às lágrimas ao ver os resultados. Crianças irritadiças, tensas, ansiosas, inquietas, estão aprendendo a ser autoras da sua própria história. Adolescentes que não sabem se colocar no lugar do outro, que são autoritários, querem que o mundo gravite na sua órbita e têm propensão para usar drogas ou desenvolver uma série de outros transtornos, estão aprendendo a ser altruístas, estão aprendendo a filtrar os estímulos estressantes e também aprendendo a dirigir o teatro psíquico.
ser protagonista da sua própria história. E eu renunciei aos direitos autorais do programa Escola da Inteligência para que ele possa ser acessível para escolas públicas e particulares. É um grande sonho ter uma humanidade mais saudável, com uma mente livre, uma emoção rica e contemplativa, e usando essas ferramentas para fazer a diferença no palco social. Eu gostaria que vocês anotassem o site para quem quiser conhecer e também conversasse com os diretores das escolas públicas e particulares sobre a renúncia desses direitos e sobre a necessidade vital das crianças incorporarem essas ferramentas. Como eu disse, não é possível formar mentes resilientes e saudáveis se nós apenas ensinamos milhões de dados sobre o mundo de fora, mas não capacitamos nossos filhos e alunos para serem diretores do script da sua própria história. Então o site é www.escoladainteligencia.com.br escoladainteligencia.com.br. E eu gostaria também de dizer para vocês da Pastoral da Sobriedade que há um programa chamado Free Mind, Mente Livre, Emoção Saudável, que eu renunciei aos direitos autorais e que vocês, que também renunciei aos direitos, que vocês podem praticar na sua pastoral. São 12 ferramentas e vocês vão poder trabalhar depressão, ansiedade, estresse, pelo menos ferramentas preventivas para as pessoas que vocês assistem. E quem quiser fazer o download gratuito desse programa, vou dar o site também. www.espiritu-freemind, free de livre, mind de mente, freemind.com.br. Vocês podem fazer o download do livro de todo o programa gratuitamente, para que vocês possam ter ferramentas mais eficazes, psicológicas e pedagógicas, para também contribuir para formar mentes brilhantes. Eu encerro a minha conferência, de novo, www.espirituFreemind.com.br. Agora recitem essa filosofia poética que é o extrato da minha conferência. Que o meu eu seja autor da minha história. Que o meu eu seja autor da minha história. E como autor eu quero gerenciar pensamentos. E como autor quero gerenciar pensamentos. E proteger a minha emoção. E proteger a minha emoção. Com a mais excelente propriedade. Com a mais excelente propriedade. Que ela não seja terra de ninguém. Que ela não seja terra de ninguém. Que o meu piloto. Que o meu piloto. Da aeronave mental. Da aeronave mental. Possa aprender a gerir. Possa aprender a gerir. A minha mente. A minha mente. Com maestria e inteligência. A maestria e inteligência. Para que eu possa semear janelas lights. Para que eu possa semear janelas nas lights. Pessoas que eu amo. Nas pessoas que eu amo. Surpreendendo-as. Surpreendendo-as. E estimulando-as. Estimulando-as. A escrever os capítulos mais importantes. Para escrever os capítulos mais importantes. Da sua história. A sua história. Nos momentos mais dramáticos da sua vida. Nos momentos mais dramáticos de sua vida. Lutarei pelos meus sonhos. Lutarei pelos meus sonhos. E jamais desistirei das pessoas que eu amo. Jamais desistirei das pessoas que eu amo. Pois a vida tem sentido. Pois a vida tem sentido. E vale a pena vivê-la. Vale a pena vivê-la. Mesmo quando o mundo desaba sobre mim. Mesmo que o mundo desabe sobre mim. Muito obrigado por vocês existirem. Amém. Beleza. Oh. Muito obrigado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!